Fora do script. 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 Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Fora do Script. Estamos de volta com mais um episódio. Hoje vamos falar sobre uma figura que está carimbando com belos selos o audiovisual argentino e que você já deve ter visto se gosta da obra dos Hermanos, como esse trio que vos fala. Trata-se de Guillermo Francella, um ator que nós carinhosamente apelidamos de Gui e que atua em Meu Querido Zelador, série de 11 episódios em cartaz no Star Plus, e A Extorsão, filme que está no HBO. Gui é o cara. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, dramaturgia e alfajores. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e cada vez mais encantada com o audiovisual argentino. E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, sempre apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu. Sabe aquele conceito de The Girl Next Door que esteve muito em alta na publicidade há uns anos atrás para que anúncios fossem feitos não por modelos ou pessoas conhecidas ou glamurosas, mas por pessoas com uma cara comum, como a do seu vizinho, sua vizinha? Pois é bem nesse conceito que se encaixa Gui, mas ele seria The Guy Next Door. Apesar de ter um aspecto de pessoa bastante comum, Gui é um ator muito versátil e extremamente talentoso. Está perfeito como zelador de um prédio de classe média alta em Buenos Aires, fazendo um tipo cheio de peculiaridades, bastante excêntrico, apesar de parecer bem normal. E também como protagonista de A Extorsão, em que seu personagem é uma pessoa comum que se vê às voltas numa trama de corrupção, demonstrando pavor e medo, e não bravura e intrepidez. São personagens muito bem desenhados, com muitas camadas. No caso do Meu Querido Zelador, ainda tem uma certa crítica social à forma como se tratam os ditos invisíveis, ou quase invisíveis. Denise, essa espécie de bipolaridade, entre aspas, do Eliseu já é mostrada logo na abertura da série, quando ele aparece sorrindo e depois fechando a cara. Ou seja, a gente meio que já é avisado do que vai acontecer ali. E essa característica do capitalismo atual que você citou aparece tanto na série como no filme. Eu me lembrei daquele livro do Noam Chomsky, O Lucro ou as Pessoas, porque o filme A Extorsão aborda bem essa questão do quanto o ser humano é descartável quando o objetivo é dinheiro. Já Meu Querido Zelador aborda questões de relacionamento entre patrões e empregados sem qualquer discurso maniqueísta. Tanto que não passa pano para um casal do prédio que tem uma visão mais progressista, só que eles mesmos exploram a própria empregada. E aí, né, Letícia, a gente fica com aquilo que eu chamo de dor de corno de roteirista ao me perguntar por que a gente não consegue fazer um filme ou uma série dessas no Brasil. Pois é, Renata, outro dia eu ouvi uma frase que eu achei bem curiosa e que eu queria trazer aqui, né, porque combina bem com o que a gente está falando. Os filmes e séries brasileiros, eles não fazem dramaturgia, eles fazem tese de sociologia. E aí, pensando um pouco sobre isso, pensando sobre o Meu Querido Zelador, eu me lembrei do Marte 1, que é um filme muito, muito bacana e que também tem um porteiro, que é o pai do protagonista. O tempo todo no Marte 1, nós somos lembrados de como a classe média trata, mal, lógico, né? As pessoas que trabalham para ela. E essa reiteração dessa ideia, ela é muito didática, sabe? O tempo todo você está reafirmando isso ali com muita ênfase e sempre muito explicitamente, né? Eu acho que talvez isso venha de uma coisa que a gente nega, mas que não tem como negar. A gente tem um pé muito forte no melodrama e nas novelas, que sempre foram muito explícitas porque elas pegavam um público, elas queriam atingir o público que não necessariamente estava olhando para a televisão. Então ele precisava ouvir e entender o que estava se passando. Mas eu não sei se hoje ainda é assim, porque o cinema, as séries, elas fizeram as pessoas pararem para assistir, né? E teve a pandemia também, que a gente ganhou mais atenção, enfim, especulando. Então eu não sei, assim, você precisa ser sempre assim tão explícito, você precisa estar sempre dando aulinha.
Você vai assistir o Meu Querido Zelador e você claramente vai pensar na maneira como você trata, nós, né, enquanto sociedade, como nós tratamos os garçons, os porteiros, as empregadas domésticas, as pessoas que nos servem um garçom, um funcionário de limpeza que você encontra no shopping. Você vai parar para pensar sobre isso. E não tem essa coisa didática, é só pela maneira como os personagens interagem. Eu até fiquei depois, eu me lembrei de um outro filme que também brasileiro, que também tem uma relação tem essa relação estranha, né, que nós temos com os empregados domésticos, que é o Que Horas Ela Volta. Outro filme brilhante, né, outro filme que eu adoro Que Horas Ela Volta. E é curioso que no livro do filme, a Ana Mui Laerte conta que quando ela foi para a consultoria do Sundance Institute, os consultores insistiram muito para ela deixar de pesar tanto a mão na questão da relação da patroa com a empregada e transformar um filme numa história de mãe e filha, que é uma história universal. E quando ela fez isso, e ela conta no livro, né, que ela relutou um pouco, ela não tinha certeza se era o que ela queria, mas ela acabou aceitando. E ao fazer isso, o filme traz também essa questão de uma maneira não didática e muito, muito, muito contundente, né, no personagem ali, no confronto dos personagens da Regina Casé com da Camila Márdila. Enfim, é pra gente pensar, né? Às vezes você dizer demais uma coisa acaba tendo um efeito de rejeição. E você pode mostrar essa coisa de uma maneira que é muito mais impactante, como acontece no Meu Querido Zelador. Extorsão é uma obra típica do audiovisual argentino na fórmula que a caracteriza. Bom roteiro, bons atores, bom diretor, boa produção e um ritmo menos frenético, assim, diferente do cinema americano. As cenas vão se sucedendo, cada qual na cadência do que elas expõem. Não tem correria, mas tampouco é vagaroso. Eu acho que a essa altura, caro ouvinte, você já percebeu que o trio aqui é fã do audiovisual argentino. E sem o menor viralatismo, porque nós acreditamos que temos todos os elementos para fazer filmes igualmente impactantes no Brasil. Nós temos ótimos atores, nós temos estrutura, nós temos roteiristas. Alô, roteirista é fundamental num filme, não dá para contar uma história sem a história. Enfim, eu acho que a gente só precisa talvez se libertar um pouco dessas amarras de estar sempre querendo dar lições nos filmes. Mas isso a gente já falou, enfim, vamos adiante. Isso posto, né? Acho que vale pensar como os nossos vizinhos, eles dominam a estrutura de uma obra audiovisual. Eu sou apaixonada por estrutura, assim, é um treco que eu acho muito incrível no audiovisual, né? Você montar uma história, a maneira que você vai contar. E assim, fazendo um parêntese também, você não precisa necessariamente contar começo, meio e fim linear. Você pode brincar com essa estrutura, né? Os argentinos, eles dominam muito a estrutura, muito. E quando você vê um filme, mesmo que seja um filme menor, tá tudo ali, as viradas, os ganchos, a composição dos personagens, que é uma das coisas que mais me encanta. Porque eles fazem personagens cheios de camadas. Até porque, na vida real, ninguém é sempre bom, ninguém é sempre mal. Bem, talvez haja exceções, mas o Eliseu, por exemplo, que é o protagonista do Meu Querido Zelador, ele é um sujeito odioso. E eu tenho certeza absoluta que assistindo essa série, da metade pra frente, você vai estar torcendo loucamente por ele. Por quê? Porque ele traz a nós, espectadores, um sentimento que não é assim tão incomum. Muitas vezes você acha que pertence a um grupo e de repente você descobre que não pertence. E isso é um baque no nosso ego, né? Então, quando o Eliseu percebe isso, você imediatamente vai para um lugar de empatia com ele, embora ele seja um sujeito de comportamento bem reprovável. Realmente, Letícia, poderia ser em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Elite é elite em qualquer lugar do mundo, no que tem de bom e de ruim. Bem, há quem diga que na América Latina é pior e talvez seja mesmo. Mas o Zelador tem lá os seus truques e o que é revelado com sutis doses de humor, como alimentar de plantas carnívoras e outros expedientes de vilania. É um tipo que oscila entre a pessoa comum e o solitário excêntrico. O curioso, Denise, é que tem toda essa maldade, né, vamos dizer assim, mas também tem o lado humano.
Em várias cenas da série, o Eliseu olha para as pessoas que passam na rua e ele fica imaginando e apostando com o porteiro do prédio vizinho quem são aquelas pessoas que passam por ali e o que elas fazem da vida. E tem uma sacada que eu achei genial na série. O Eliseu sempre vai conversar com o porteiro do outro prédio, que trabalha em um condomínio todo automatizado, de forma que ele aparece em uma tela para o Eliseu. E o cenário até parece mais um confessionário. Ali, os dois fazem uma espécie de confissão, ou até mesmo uma terapia, não sei. O fato é que essas conversas acabam alavancando a trama, assim como as que o Eliseu tem com os moradores, em especial a Dona Beba, que é uma senhorinha simpática, e ela traz o Eliseu para sua casa e para sua mesa para eles simplesmente conversarem. E ali ele não é tratado mais como um funcionário do prédio, e sim como um amigo, um confidente. Então, para resumir, encerrar esse nosso papo sobre Meu Querido Zelador, eu acho que é uma daquelas séries para a gente ver, rever, rir, refletir sobre até que ponto os fins justificam os meios. Vamos à sessão Cena Marcante? É well, como diria a Malévola, né? Falar de cena marcante de uma série que nos apresenta surpresas a cada episódio é uma forte chance de escorregar no spoiler. Mas, pensando na construção do personagem do Eliseu, no Meu Querido Zelador, tem uma cena no terceiro episódio, na verdade é uma sequência de cenas, em que é o momento em que o Eliseu, ele passa de uma pessoa um pouco esquisita, que você percebe ali que tem alguma coisa que não está funcionando direito na cabecinha dele, para um sociopata. Ele mostra o poder de manipulação, de articulação e de construir histórias, né, de maneira tão impressionante que você, espectador, fica se pensando assim: será que eu vou torcer mesmo para ele conseguir o que ele quer? E eu já adianto logo, esse é o spoiler que eu vou dar. Sim, você vai seguir torcendo por ele. E é muito sutil isso, sabe? Você se pegar torcendo por alguém que tem comportamentos que você não aprova. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê a dimensão, né, do que o nosso Gui cria naquele personagem aparentemente tão simplório, você fica, é muito bacana essa série, não deixem de assistir. No Extorsão, que é o filme com o Gui também, né, um filme também muito legal, então lá as viradinhas e ganchos, etc. A cena marcante, ela toca num ponto que é muito crucial na história da Argentina. Na história recente, enfim, ela é muito, realmente é uma coisa que é um momento que marca muito a história recente da Argentina e o momento que eles não esquecem, não é, Denise? Muito, Letícia, muito mesmo. É uma questão que se relaciona com uma memória que a Argentina faz questão de cultivar, os tempos sombrios da ditadura. A cena que eu reputo como marcante é aquela em que o protagonista é retirado à força de sua casa num domingo e levado para um prédio público, interrogado com detector de mentiras e finalmente extorquido. Isso leva à reflexão sobre a violência do Estado, a violência perpetrada pelo Estado contra cidadãos. Não se vê nessa cena um mínimo respeito às garantias individuais. Bem, o contrário. Não há ordem judicial expedida para que seja interrogado e por razões óbvias que serão percebidas por quem assistiu o filme. Essa cena leva à reflexão sobre como ainda impera na América Latina a violência do Estado, que talvez seja até pior do que a violência não estatal. O sistema do Estado sendo usado para fins não republicanos, infelizmente, ainda acontece, apesar de todo o esforço para a consolidação da democracia. Essa cena, ou melhor, essa sequência de cenas, para mim, é a marcante desse belo filme argentino. A Renata e a Letícia têm as dicas da Podcaster. Na Netflix tem 2 filmes muito bons com Guillermo Francella, que comprovam toda a versatilidade desse ator que já entrou na minha lista como vejo qualquer filme com esse nome. Gente, ele me convence fazendo qualquer papel, seja o zelador, o piloto de avião, e no filme Granizo ele interpreta o Miguel Flores, que é um meteorologista de sucesso e que um dia faz uma previsão do tempo errada. A partir daí ele passa de mocinho a vilão
e luta para recuperar o seu prestígio como o homem da previsão do tempo. Vale muito a pena assistir Granizo na Netflix e vocês vão ver que até mesmo como meteorologista o Gui é o cara. Renata, Granizo é mesmo incrível. E eu queria dar uma outra sugestão também de longa, que é o Minha Obra-Prima, que está na Netflix. Também é com o nosso querido Gui. Ele é um marchand que tenta salvar a carreira do melhor amigo, que é um sujeito rabugento no grau 1000. É um filme muito divertido mesmo. Assistam. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Fora do Script e contamos com seu feedback, com as suas curtidas nas redes e etc. No próximo episódio teremos mais uma surpresa para vocês. Até a próxima, pessoal! Fora do script. Fora do Script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.